Esse é o Thales. E esse é o Ike. E nós somos os Break Brothers. E bem-vindos a mais uma edição de Descobrindo Personalidade com os Break Brothers. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial. Ele está aqui do outro lado do oceano. Estamos aqui com o Sidney Martins, do Cine Seja Brasil. bem-vindo. Oi. Bom dia, bom dia para vocês ainda. Aqui já está terminando. Sim, Sidney, que legal, né? Direto aqui essa conexão Bahia-Berlim, é uma coisa muito especial, né? A gente está muito feliz aqui de poder conversar contigo e vai ser um papo muito legal, com certeza. No início, a gente sempre pede para o convidado se apresentar assim, brevemente para que quem esteja assistindo aqui conheça. Quem é Sidney Martins? Então, a gente bota você aqui em evidência para contar um pouquinho. Bom, eu sou o Sidney Martins. Eu venho do estado do Rio de Janeiro, eu venho de São Gonçalo. Um lugarzinho que eu nasci era muito humilde, chamado Mutuapira. Fui criado entre Mutuapira, Nova Cidade, Barra Antonina e na Trindade, lugar que eu mais me identifico. A minha mãe era empregada doméstica. E quando eu tinha 7 anos, eu fui morar no Rio de Janeiro. E assim, fui começando, claro, a conhecer, a ter uma visão maior, diferente do mundo, ver outras pessoas, uma realidade muito distante daquela que eu vivia, né? E, por acaso, ali, naqueles meus primeiros 7 anos de idade, eu conheci um grande amigo, que virou meu irmão, que é o Roberto Bom Tempo. Esse cara, quando eu tinha 14 anos, ele começou a me colocar para fazer teatro, que ele já tinha há 1 ano que estava fazendo teatro, né? Ele tinha 19 e eu tinha 14 para 15. E eu estreiei como ator 1 semana antes de fazer 15 anos, 3 anos e meio depois, 4, por tempo de trabalho, eu estava sindicalizado como ator, trabalhei no Rio de Janeiro como ator, ininterruptamente, inclusive chegou mais um irmão nessa jogada, que foi o Rony Vilela, que éramos um trio, que produzíamos, atuávamos, eles faziam as direções, eu era assistente dos dois em qualquer coisa, ainda era assistente de produção, pagava um percentual a mais, e era ator. Sempre, assim, fui agraciado com sempre bons trabalhos. Chegou em 1990, teve toda aquela confusão de plano Collor, etc. Eu me mudei, resolvi sair do Brasil, que não dava mais, estava muito jovem para passar por aquilo tudo, e ficamos sem esperança. Muitas pessoas saíram do Brasil. E eu fui para a Itália, que eu tinha acabado de fazer umas 2 produções italianas em cinema, e as pessoas com quem eu contactei das produtoras me incentivavam muito a sair do Brasil, porque elas, com a percepção europeia, tinham sacado que o país estava muito mal, né? E eu fui morar em Roma. Depois de muitas dificuldades, passei de tudo que qualquer imigrante perdido passa, eu consegui, depois de 2 anos, começar a trabalhar em teatro como ator. Trabalhei na companhia durante muito tempo, entraram outras companhias, e eu desenvolvi um trabalho solo de fogo, e isso eu não parava de trabalhar no período de verão, mesmo dentro das companhias, né? A Itália tem um trabalho com teatro de rua muito forte, né? Inclusive, assim, esse rapaz até voltou para o Brasil, é um grande ator, Júlio Adrião. Foi com ele, a primeira companhia que eu trabalhei foi dele. E o Júlio me deu muita força, me incentivou demais, aprendi demais com o Júlio, né? E até eu desenvolvi meu trabalho solo. Isso eu trabalhei e vim morar na Alemanha em 1998, porque eu queria sair da Itália, né? Já estava cansado, queria outros lugares, né? Já eram quase 8 anos de Itália. E eu ganhei uma bolsa uma bolsa de estudo sem grana para efeito especial em cinema, né? Pirotécnica e efeito especial em cinema. Eu vim morar em Berlim para fazer essa bolsa, e eu sabia que eu queria ficar aqui, porque na época a mãe do meu filho, com quem eu me casei logo depois, até antes de vir para cá, ela era alemã, ela queria morar na Itália e eu queria sair da Itália. Eu vim morar aqui e estou há 28 anos praticamente morando em Berlim. Terminei esse curso, não pude me formar por causa da lei de antiterrorismo, que eu era estrangeiro, e eles não dão esse diploma para estrangeiros, né? Não sei se mudou, mas na época era assim. Anos depois, voltei a fazer alguns trabalhos esporádicos como ator, por causa da língua, etc. Resolvi voltar a me intensificar para a produção,
terminei a escola de cinema em Babelsberg, HFF, né? HFF, filme Hochschule, e sou formado como produtor, TV e cinema, e eu tenho minha produtora que se chama Cinema Negro, né? E desde 2005, no ano de 2005, criei uma mostra de cinema que se chama Cine Brasil. E a Cine Brasil, ela está até agora e está completando 20 anos em novembro desse ano. Mas, na verdade, a mostra se chamava O Negro no Cinema Brasileiro. Depois de 2007, que passou a se chamar Cine Brasil. Ok, que legal. Que legal. Não, primeiramente, que história fantástica, né? Que você... História inspiradora. Exatamente. E é muito engraçado que você fala, você está tanto tempo na Alemanha desde que eu nasci, né? No caso, é o mesmo ano em que eu nasci, então é uma vida inteira mesmo já vivendo aí. Mas que legal. E bem interessante, então o foco do Cine Brasil originalmente era realmente o cinema negro, então. Pois é. Assim, ele começou com esse título, né? O Negro no Cinema Brasileiro. Foi em 2005, eu resolvi juntar uma série de filmes, até meio por forma de terapia, né? Meio que para explicar um dos motivos que eu tinha saído do Brasil, né? Essa forma estereótipa como o negro é tratado nos seus projetos, nos filmes, como ator, né? Como em qualquer segmento da sociedade, tem sempre um estereótipo relacionado ao negro, né? E dentro do cinema, em telenovelas, etc., a coisa era gritante, era pior ainda, né? Não foi por causa disso que saí do Brasil. Eu queria simplesmente, aqui, numa das coisas que eu queria me envolver com projetos culturais, era um festival de cinema, e nada mais nada menos do que fazer uma coisa do gênero, né? E aí eu procurei várias pessoas, como o Zósimo Bubu, que, aliás, esse projeto foi o Zósimo que criou em 88 ou 87 em Milão. Foi a primeira mostra de cinema negro na Europa, criada pelo Zósimo Bubu. Inclusive, botei essa camisa hoje, que foi um presente do saudoso Antônio Pompeu, porque ele criou em São Paulo. Ele criou em São Paulo. Olha, eu vou falar uma coisa, é a segunda vez que eu uso essa camisa. No dia que ele me deu, né, e estou usando agora, que eu falando, essa camisa não pode se perder, não posso lavar, não pode acontecer nada. Essa camisa é uma honra especial. Tá descobrindo personalidade. Demais, né? Essa camisa eu ganhei do Pompeu em 2001. Foi logo assim que eu inaugurei, teve a primeira sessão da mostra, fui ao Brasil, aí encontrei com o Pompeu. Lá na época era a Fundação Palmares, tinha um diretor negro, ele fazia assistência dessa pessoa, esqueci o nome dele, com o Bubu, com a Bisa Viana, e eles me incentivaram muito, Josito Araújo, né, José Joffre, né, apesar de não ser negro, foi um cara que me deu muita força, né, e assim, foi o Roberto Farias, sabe? Juntei uma série de filmes e fiz esse primeiro projeto, fiz o ano seguinte ainda com esse mesmo título, só que chegou 2007 e infelizmente fiquei sem material. Né? Aí que abranger também, né? Não é ficar fechado só isso, né? Não, queria abranger o Brasil, né? A sua diversidade, a cor brasileira, né? Que é de amarelo, azul, verde, branco, tudo de norte a sul, leste a oeste, né? E aí foi criada a Cine Brasil, vamos dizer. Que legal. Que incrível. Não, mas isso é muito legal. É realmente um projeto muito importante, porque com isso você está levando, né, a cultura brasileira para a Alemanha e está mostrando, né, a nossa cultura, né, aí, no caso. Então isso é realmente um projeto muito legal. E agora, né, recentemente você inclusive conseguiu mostrar também as grandes produções, né, que estava até com o Agente Secreto, o Último Azul. Conta um pouquinho assim, recentemente, como é que está o Cine Brasil no momento? Bom, esse projeto, porque a minha produtora, a Cinema Negro, ela é também uma distribuidora, né? Eu já tive lançamentos de filme aqui, como Praça Sans Penha, do Vinícius Reis. Logo depois também veio outro filme deles, a qual fiz também como ator, que é o Noite de Reis. Tiveram alguns projetos que eu lancei realmente em cinema aqui, mas eu vi que não era muito a minha praia, né? Distribuição é outra pegada, né? Mas mesmo assim, isso não... Todos os filmes que têm um relativo sucesso durante a Cine Brasil, a gente coloca em alguns lugares, porque a Cine Brasil ela não se restringe só a Berlim.
A Cine Brasil foi só em Berlim o ano de 2005 e 2006. De 2007 até o ano 2016, a gente rodava 23 cidades nos países de língua alemã. 20 na Alemanha, 2 na Suíça e em Salzburg, na Áustria. Né? Então, era em turnê essa mostra. Depois, veio toda essa história aí de impeachment, perdemos o financiamento, que era grande parte que vinha através do Ministério das Relações Exteriores, através da Embaixada do Brasil, e fomos diminuindo, e depois veio pandemia, etc., somos restritos somente a 5 cidades. Já há algum tempo faço esse trabalho de botar alguns filmes em cartaz, durante uma pequena temporada, etc. Impressionantemente, esse ano a gente teve a chance de ser convidado. O pessoal veio, o primeiro foi o Ainda Estou Aqui, né? E queriam fazer em Berlim, me indicaram, entramos em contato, e etc. Sucesso, mas eu fazendo lançamento de pré-estreia, simplesmente pré-estreia. Né? Depois eles entram em circuito e a gente, claro, continua a divulgação, dando força, mas a minha participação como organizador e divulgador realmente é para pré-estreia. Né? Veio o Suraras, de uma diretora brasileira que vive aqui em Berlim, veio a Paixão Segundo GH, do Luiz Fernando Carvalho, sempre um sucesso. Veio agora o Último Azul, fizemos também o Agente Secreto, né? Então, quer dizer, durante todo o ano, praticamente cada mês tinha um lançamento de um filme brasileiro. Que massa. Uma pré-estreia brasileira, apoiada pela Cine Brasil, porque foi dentro da ideia, foi criar dentro desse projeto 20 anos de Cine Brasil. Né? Então, a retrospectiva de cinema brasileiro, e o público aqui cresceu muito, a gente realmente formou um público para o cinema brasileiro, né? Principalmente em Berlim. Né? Sim. Eu ia perguntar até isso, como é que é a recepção, no caso, aí, em si você já começou a falar, como é que você vê assim, o público, como é que é essa formação de público e também a recepção assim, do Cine Brasil? Assim, até engraçado isso, né? Dando uma rápida repensada, não tinha pensado nisso, sinceramente. Às vezes eu venho, volta assim, né, um déjà vu, porque bem no início eu ficava super feliz quando tinha 25 pessoas na sessão, sabe? 20 pessoas por sessão durante um festival. Hoje a gente abrange 400 pessoas. Quando a gente faz filme, né? E quando a gente faz essas pré-estreias, todas elas, casa lotada, 550 pessoas. É o Babilônia em Berlim, o cinema da cidade, né, da capital. Então, assim, é uma coisa impressionante. E quando a gente vai para as outras cidades também, o recebimento, né, de público, de crítica, é muito forte. Até mesmo porque a Cine Brasil, ela continua com foco no negro, o afrodescendente. Essa é a minha base da Cine Brasil, dos projetos que eu faço, até como a produtora também. Né? A gente até viu que você estava mostrando Casablanca, né, do Luciano Vidigal recentemente. A gente ficou bem feliz porque, né, super filme e também combina bem com a proposta também do Cine Brasil original. Demais, demais. A gente abre esse ano com o Malês, né, do Antônio Pitanga. E no dia 20 de novembro. E o Pitanga vem também. Né? Que incrível. Caiu o Pitanga é louco, aceitou o meu convite. 86 anos eu não acreditei. Quando ele falou, claro que sim, eu não conseguia. Que legal, gente. Nem me conhece, sabe? Parece um garoto. Vai em qualquer jogada trabalhar, tá a fim de expor, de bater papo, conhecer gente. E estou impressionado. Que legal. Isso é muito especial para a audiência também, de ter essa chance de encontrar, né, pessoas importantes e pessoas que participaram, que fizeram os filmes e ter esse contato, é uma coisa muito legal. Então, realmente, muito legal, é impressionante que estamos aqui fazendo essa entrevista, hoje é dia 8 de novembro, né? E a sala já está praticamente lotada, o filme vai ser exibido no dia 20. Que legal, gente. Daqui a 12 O pessoal tá empolgado, tá animado. Aí, assim, quem não estaria? O Pitanga vem, impressionante. As pessoas falam, é mesmo, ele vem. E assim, o Luciano também vem com Casablanca.
Sim. Que legal. Pro Brasil, né? E vem também a Viviane Ferreira, que ela vai apresentar o filme Família de Sorte, né? E tem uma coisa muito engraçada, muito bacana aí, que o meu irmão Bom Tempo, que está morando em Lisboa, vive entre Lisboa e Rio de Janeiro, ele vem para fazer moderação, para conversar com essa galera, então vai ser, eu acho assim, especial demais. Vai ser especial demais. Que legal. Vai ser, com certeza. Que massa, muito bom. Eu queria, na verdade, perguntar, né, porque tem a parte do Cine Brasil que são mostras, né, no caso, mostra ou festival. Como é que funciona isso? Porque tem essa parte das pré-estreias e distribuição, como é que é assim a estrutura em geral? A Cine Brasil é uma mostra, né? A gente, o discurso de festival é quando você tem prêmios, etc. Né? Não é o nosso caso. Esse ano, assim, claro, a gente tem um grande apoio da Embratur, que a gente está abrindo uma coisa nova, que é uma lounge com vários filmes que não entraram no Cine Brasil, é grátis para o público. Né? Para você ter ideia, você ter ideia, tem um filme infantil que é a Mensagem de Jequi, que inclusive está na COP30. Eu estou com 4 sessões lotadas de crianças da Escola Europeia Portuguesa Alemã, né? E grátis. Legal, gente. Grátis, é uma coisa enlouquecida, que estão a procura muito grande, está abrindo outras sessões, tem vários outros filmes. Então, quer dizer, foi esse apoio que nos possibilitou fazer isso, né? E, claro, conto também com o apoio da Embaixada do Brasil, do Instituto Guimarães Rosa, né? E a TAP, por acaso, além de nos estar financiando as passagens, colocou uma passagem para ser distribuída, né? A gente vai fazer Uau. Alguém vai poder ir para o Brasil através da Cine Brasil. Então, olha só, que legal, gente. Né, isso é super, está funcionando super bem. E lógico, aí nós temos também através, durante a semana, durante o mês, ao longo do ano, esse projeto de distribuição, que é, na verdade, alguns filmes que entram em cartaz, que já estão com distribuidoras, etc. Geralmente as distribuidoras têm me contactado e a gente faz uma pré-estreia, né? Em Berlim, assim como foi com o Luiz Fernando Carvalho, aqui com Paixão Segundo GH, com O Último Azul, com todos esses filmes, né? Os diretores vêm, agora o Agente Secreto, estava aqui o Kleber Mendonça Filho, né? E isso é demais, porque interage, as sessões são lotadas, os cinemas lotam, a gente acaba fazendo em mais de uma sala, como estava programado, então tem funcionado muito bem. Pretendo continuar o próximo ano da mesma forma, né? Não só com a Cine Brasil, nas cidades da turnê e em Berlim, mas com filmes ao longo do ano, porque isso fomenta demais a criação de público, né? Isso, sim, demais. Demais. Não, é muito legal, e também até mesmo que a Embratur, a gente, né, conversou um pouco com o Marcelo Freixo até sobre essa questão do papel do audiovisual, porque é legal que eles estão vendo isso e também do poder que o audiovisual tem de né, atrair turistas e até mesmo as pessoas conhecerem a cultura, de conhecerem mais o Brasil. Então isso é bem legal que eles estão apoiando. Isso Desculpa, isso está funcionando bem. A gente, assim, o Freixo foi muito gentil em nos apoiar realmente, né? Que a gente tinha que ter edital, essas coisas todas, e devem ter outros projetos, né? E a gente, eu acho que, claro, também do outro lado, a contrapartida da Cine Brasil tinha um viés, né? Tem a TAP junto, tem a Globotour, etc. Isso passou, né? Pão e queijo, deu certinho. Exatamente, mas é legal, é que a gente espera que realmente não só continue, como cresça também, né? Que mais parceiros venham e que o Cine Brasil vai só expandir. Exatamente. Mas certamente, e o grande objetivo, né, com esses filmes infantis, né? Por exemplo, tem um curta muito interessante que é o Saci, do Bruno Bernec, né, que está nessa mostra. Então, a gente expõe para... Aqui tem creches de língua portuguesa, não só de crianças brasileiras, né, como dos 7 países de língua portuguesa. Tem essa escola europeia, tanto a primária quanto o ginásio, né, de língua portuguesa e alemã, e essas pessoas estão sempre muito interessadas, estão me procurando muito. Isso quer dizer, tudo isso colabora para uma criação de público, né? Eu me lembro assim, que há anos atrás, quando eu coloquei algum filme infantil de alguma sessão da Cine Brasil, sabe, iam 10 famílias, sabe? O último filme que eu coloquei, o ano passado, caramba, tinham 70 famílias lá.
Isso eu acho demais, assim, né? Apesar de Sim. falar só 70 famílias, mas multiplica por 2, por 3, tinha uma média ali de 150 pessoas, sabe? E é uma coisa já, porque são crianças, né? E filmes sem legenda, então, quer dizer, eu acho demais. Né? A paixão. Sim, mas é demais. É demais, com é certeza. muito bom. É gratificante. E olha só como a gente já está falando, né, de tema né, de cinema infantil e tudo. E do crescimento. A gente pode ir para o nosso primeiro quadro, que tem um pouco a ver com essa temática, que é o Espelho Mágico do Tempo. Exatamente. No Espelho Mágico do Tempo, para quem assiste aqui o programa regularmente já sabe, para quem está assistindo aqui a primeira vez, a gente vai deixar um espaço aqui para o Sidney deixar uma mensagem para o Sidney criança ou mais jovem, né? O que você deixaria de mensagem para o seu eu mais jovem? Uma mensagem, um conselho, o que você quiser. A gente vai colocar você aqui em evidência e aí você pode falar. É engraçado, né? A minha mãe era muito humilde e ela era muito severa comigo, né? Porque além de mim, a minha mãe criou ainda mais 3, adotou mais 3 crianças, e ela sempre criou a gente assim, exigindo muito que estudasse. Né? Eu me lembro que e ela falou, tem que ter perseverança. Não existe nada impossível, tudo é difícil, né? Vocês são negros, a gente sabe como é o sistema, a gente sabe como são as coisas, tudo é difícil. Mas se você relaxar, você não conquista. Eu tô com 58, ainda não relaxei, não. Fantástico. Gente. Mas que legal, mas eu acho que essa é uma mensagem bem interessante. Ou seja, você faz das palavras da sua mãe as suas palavras para o seu eu mais jovem. Você reforça. Então você reforçaria o que a sua mãe falou para você, criança. Isso é muito... Isso é de legal. todos os quadros que a gente teve até agora, desse quadro Espelho Mágico do Tempo, isso teve algo ainda mais poético, algo mais, assim, muito, muito bonito mesmo. Porque era uma cobrança, sabe, uma cobrança muito grande. Às vezes eu não entendia. Minha mãe falava, não, mãe, eu já fiz o dever de casa. Eu falei, então repete. Eu falei, mãe, que isso? Já fiz um tempão. Não, mas repete que você vai aprender mais. E eu encho a paciência dos meus filhos, né? Que ali eu tenho um de 26, eu tenho um de 10, e tenho um de 7. E os caras não sabem. Sim. Mas é um conselho muito bonito. Mesmo. É um conselho muito necessário, porque realmente nada na vida é fácil. Nada, tem que gostar do desafio, e ter coragem a enfrentar. Inclusive, eu estou escrevendo um conto no momento que tem essa temática do você sempre vai sendo substituído pela pior versão sua que você aceita e ainda tolera. Então é mais ou menos esse aspecto. Pois é, e é muito assim, uma coisa que eu acho, né, que o país perdeu, ou talvez a minha distância do país não dê para observar isso cotidianamente, né? Por eu estar longe, eu fico achando falta nas coisas que as pessoas fazem de estudo. Sim, sabe? sim. Em vários segmentos, né? De realmente fazer com precisão, de realmente repetir, fazer melhor, sabe? Assim, parece que fazer com capricho, realmente com detalhado. A gente às vezes até é chato demais, que a gente corrige tudo em cada detalhe, mas a gente pensa assim, gente, se alguém faz algo profissional, você tem que ir e fazer a cada detalhe, você não pode, né, fazer de qualquer jeito. Porque, teve uma vez que a gente, até um diretor que a gente trabalhou junto com ele, falou, gente, eles são muito incríveis, eles pegam o roteiro, analisam cada detalhe, eles realmente fazem. Então, tipo, a gente pensa, não, isso faz parte, tipo, se você vai fazer, tem que fazer com essa dedicação total. Com capricho. Capricho, com... Mas isso é uma verdade. Eu lembro, isso faz voltar às coisas que a minha mãe falava, né? Porque quando eu fazia tudo assim, meio com pressa, né? Eu passei para jogar bola, não sei o quê. Ela falava, isso tá uma lambança. Isso... Sim. Faz direito. Cara, eu não aguentava. Aí eu tinha que fazer direito. Entendeu? Sim, e é muito engraçado. Desse jeito mesmo. A fazer produção também, né? Muito cedo, aí com 15, 16 anos, eu fazia já produção em teatro. E teve uma senhora, né? Que é a Regina Sampaio, que é a mãe desse meu irmão de vida, que é o Roberto Bom Tempo. E ela era diretora de produção. E ela era exigente demais. Foi ali que eu aprendi, sabe? Eu tremia. Sabe quando você treme perto de uma pessoa de tanto respeito? Você não pode errar. Né? Isso me ajudou muito. Que hoje em dia, quando eu faço produção, e vocês sabem como é na Alemanha,
Sabe? A exigência ainda é maior ainda. Exatamente. E as pessoas não confiam em você, até, sabe, você tem que comprovar muito. Se você errar, tudo bem, era isso que eles esperavam mesmo, mas se você não errar, os caras, opa, entendeu? Já é um pouco diferente, né? E essa pegada que eu tenho. E também tem o preconceito também, porque, né, como pessoa negra, acaba sempre também sendo mais complicado ainda. Muito complicado. Eu luto contra isso, inclusive até nas produções que eu sou produtor, eu fiz o projeto. É impressionante como bato de frente com um ou outro que não respeita. É impressionante. Eu sei onde está o problema. Mas continua, não tem problema. Ele está ganhando dinheiro que eu batalhei por isso. Pois é. Outro dia eu estava vendo até o quadro do Luciano Vidigal, né? E ele falando assim das questões sociais, né? Das vontades políticas que são muito aquém das vontades sociais, né? De projetos sociais, etc. E associando ao Nós do Morro, lá no Vidigal, né? Nós, através da Cine Brasil e Cinema Negro, né, estamos apoiando um projeto genial que é coordenado pela Luciana Bezerra e pelo Alessio Nossel, que é um projeto chamado de edição e dramaturgia, né? São 35 jovens, né, a partir de 18 anos, tem um pessoal até mais velho também, que vem de várias comunidades do Rio de Janeiro, sabe? Isso me dá uma alegria imensa. Eu vou ao Brasil agora, no final do ano, quero conhecer essas pessoas, porque é um projeto que vai durar 1 ano e meio, né, e está sendo financiado aqui pela Alemanha, que eu acho que isso é importantíssimo para o Nós do Morro, é importantíssimo de criar pessoas por trás da câmera, não só como artista, que possam escrever a sua história. Né? Exatamente, a gente concorda totalmente. É até o que a gente está fazendo no momento aqui, a gente está fazendo oficinas gratuitas para alunos de escola pública, justamente para mostrar, olha, não é só o ator e diretor que existe no filme, existem muitos trabalhos, muitas pessoas ali por trás, e tentar achar assim, esses talentos e realmente assim, ensinar, né, e começar a formar uma nova geração. Eu acho que isso é essencial até para abrir oportunidades também para as pessoas. E voltando aqui ao meu ponto, né, quem estava falando dessa história de perseverança, dessa história de trabalho, eu, quando soube das histórias de vocês dois, principalmente, né, a família aí, vocês dois, né, a tua mãe, né, Ana Valéria, por trás de tudo, etc. Eu falo, caramba, quando um tem sangue de ser perseverante, pode ser alemão, azul, verde, negro, sabe, o cara vai, vocês aí da Bahia, eu falei, são loucos. Isso a gente todo mundo fala isso. Jura, né? Mas isso eu acho um barato, juro. A gente se conheceu aqui em Berlim, eu queria ver vocês, sabe? Eu falei, cara, esses garotos são loucos, realmente. Porque eu acho demais. Vocês saíram daqui, da Alemanha, e estão aí, batalhando, fazendo coisas em escola, já vi os filmes de vocês, eu acho genial, acho tudo, sabe, feito com carinho, feito bem, feito com apreço, né, com vontade de ver a coisa sendo realizada, e as pessoas que estão em volta, você nota o quanto as pessoas estão com fome de aprender, sabe, estão gratificadas pelo trabalho que vocês estão fazendo. Isso eu juro que me emociona, porque nossa vida não tem... Né? A gente fica emocionado em ouvir isso. Não, mas legal. Eu sou fã de vocês à distância, entendeu? Falo de vocês pra caramba com várias pessoas do projeto que vocês fazem, que eu falo, pô, pra quem acha que legal. Não, é verdade, porque eu falo assim, quem acha que tem que ter preguiça, tem que ter tudo pronto na mão para batalhar, para realizar, pô, olha a história dessa família aqui. Entendeu? É muita maluquice e perseverança, como você disse. Mas olha, esse é o momento perfeito, na verdade, para fazer o segundo quadro, que é Pergunte aos Bright Brothers. Exatamente. Chegou a hora de você fazer uma pergunta. Já que você falou que acha tudo incrível, é a chance também de, quem sabe, descobrir alguma coisa. Tá bom, vamos lá. Posso fazer uma para os dois. Sempre quando a gente tem dificuldades, né? Vem aquele momento de esmorecer, dá uma preguiça, parece que a gente sempre esses momentos cai quando a gente também não está tão forte, né? Às vezes vem assim, às vezes a gente está meio cansado e fala,
vou chutar o balde, não dá mais, deixa, para que eu estou fazendo isso? Né? Às vezes eu me pergunto muito, né, quando eu faço esses projetos sociais, e às vezes eu me pergunto, caramba, eu tenho 3 filhos, adotei mais 3 na vida, então a vida inteira eu me ocupei de 6 filhos, né? Então, aí eu falo assim, para que eu estou fazendo isso? Né? E eu vejo a luta de vocês, né? Eu tive aí perto, né? E eu falei, caramba, quando eu tive aí perto de vocês, eu não pude ir até vocês, mas eu imaginei, caramba, aqueles 3 estão fazendo cinema num lugar desse, é muita utopia, né? E às vezes eu me pergunto assim, para que vocês estão fazendo isso? Ótima pergunta, realmente, porque eu acho que você tentar questionar assim, o que é a motivação mais pura, né? O que é a parte mais funda por trás disso é sempre bem interessante de tentar entender realmente, acho que todo o resto, na verdade. Bom, por um lado é aquela questão, aqui é nosso lar, né? No caso, isso aqui já é algo que desde bebê a gente já cresce, né? Entre a Alemanha e aqui especificamente Canavieiras também. Agora, tem os fatores, claro, que parecem muita loucura, né? Que, por exemplo, a gente está numa ilha, tudo só energia solar, a gente não tem energia da rede, né? Que, no fim, acaba sendo até mais estável, às vezes, do que a energia da cidade, que o pessoal já... Teve, uma equipe aqui de filmagem que queimou uma ilha de edição por causa de pico de luz da cidade mesmo. Mas... na verdade, por que a gente faz isso? Eu não sei, eu acho que por um lado realmente tem essa... Bom, por um lado são as histórias, né? A gente tem essa paixão de contar histórias. E por outro lado, eu acho que é até realmente uma questão um pouco de missão também, de tentar causar um impacto e conseguir talvez ajudar a mudar algumas vidas e junto com as pessoas também construir algo. E no mais é porque a gente gosta muito da tranquilidade aqui, eu acho. Em resumo, acho que o Thales falou tudo, mas eu vou dar ênfase de que em si se torna uma missão e um senso de empatia, de vontade de trazer oportunidades que não existem, por exemplo, que aqui em Canavieiras as pessoas não teriam. Começa pela paixão de contar a história, mas aí é um efeito de você não só contar a história, contar histórias, mas também dar voz para pessoas, dar voz para talentos que nunca teriam a chance. E acho que simplesmente desde sempre eu gostei dessa coisa de ajudar o outro, de valorizar as outras pessoas, de dar a voz, porque no final de todos, né, a gente cada vez mais vive em tempos mais distópicos, mas aí a gente tem que se agarrar ainda mais ao que é belo, né, de nós humanos, que é a arte, que é essa beleza de contar a história e de estar junto, lutando junto por uma causa maior. E o audiovisual tem esse poder de chegar... E aqui a região tem muito potencial. A dificuldade é porque em si o que a gente está fazendo um pouco é trabalho de pioneirismo, né, de construir toda uma base. Vou voltar aqui para a gente conversar, mas eu acho que é basicamente isso. Então... Pois é, mas assim, eu vejo toda essa força de vocês, né, de transformar, né? Não vou nem falar o poder de transformar, né, mas é o poder de passar para as pessoas a capacidade que elas podem se transformar, né, que elas podem alcançar, né? Assim, até tem cenas assim de trabalho de vocês, né, que você vê as pessoas assim, talvez não esteja nem entendendo o que vocês estão querendo passar, né? Mas estão tão dentro do troço. Eu olho muito nos olhos, né? Eu adoro observar essa questão do ator, né, que trabalhar muito. Sempre fala isso também. Quando eu também faço fotografia, eu sempre foco no olho, porque eu digo que a alma da pessoa está no olhar. Está no olhar, né? É ali que você passa tudo, né? Então, você vê assim as pessoas, às vezes, com o olhar... Está presente, mas ao mesmo tempo está mesmo batalhando para entender o que vocês estão propondo, sabe? Eu falo, caramba, que engraçado, isso lembra meu início de carreira, assim, sabe? Quando eu não entendia que um diretor estava querendo propor, ou até mesmo na escola de cinema, sentado, os caras, sabe, né? A gente cansa, tem uma hora que cansa, ficar ouvindo 6 horas por dia, escutando alemão o tempo inteiro, sem parar, e aulas em inglês também. Tem uma hora que você,
não dá mais, né? Mas aí você fica perdido, você tá ali, mas a cabeça tá rodando, né? Sim, mas sim. Né? Eu acho muito engraçado isso, eu acho genial realmente o que vocês fazem. Eu espero que alcance o objetivo que vocês querem, né? E que essas pessoas aí já me parece que já estão muito gratas a isso tudo. Eu tenho essa sensação, né? Que é um trabalho fantástico. E na próxima possibilidade de ir aí no sul da Bahia, com certeza, venha. Com certeza, venha. Temporal, estão abertos. Preciso conhecer Canavieiras. Não, caiu um temporal tremendo. Fiquei preso em Porto Seguro. Cheguei. No dia que cheguei, cara. Sim, verdade, eu lembro que deu temporal. Né? Foi 3 dias de chuva e, bom, enfim, vai ter essa possibilidade. Certamente. Mas com certeza. E olha, quem sabe, a gente espera que também a gente um dia pode fazer uma pré-estreia também no Cine Brasil com um filme nosso. Vai ser um grande sonho realizado quando acontecer. Não, então vamos aí batalhar para realizar esse sonho. Né? Exatamente. A luta é constante. A luta é constante. E isso a vida é resistência e persistência, isso é algo contínuo e não se pode... É aquela coisa, a vida a gente muitas vezes vai cair no chão, o que importa é que a gente consiga se erguer novamente, então, continuar a luta. Isso é engraçado, porque eu sou mestre de capoeira, né? Eu faço capoeira já há mais de 40 anos, né? E isso é uma coisa da capoeira, né? Você toma uma rasteira, cai no chão e tem que levantar. E se for melhor ainda, tomou a rasteira, nem bate no chão, já vai levantando antes de cair. Então, essa coisa de sobrevivência, né? Da luta, de você bater com as dificuldades, mas, sei lá, vai ter um olhar, vai ter um agradecimento que vai falar, essa já é a gratidão que eu estava querendo. Vamos manter. Vamos manter o foco. Legal. Muito bom. Parabéns, assim, a Ana Valéria, com toda essa perseverança também que passou para vocês, né? E o apoio do pai de vocês também, por trás também disso tudo. Eu acho que essa família é de ouro. Muito obrigado. E olha, você também está de parabéns, né? Você também, tudo que você consegue mover. A gente agradece do fundo do coração como cineastas, como artistas, a gente agradece muito por tudo que você faz pela cultura, pelo audiovisual. A gente realmente agradece de coração. E a gente agradece muito também sua presença aqui. Óbvio. Antes da gente fechar aqui, a gente só vai pedir que você convide alguém. Quem você acha que deveria ser descoberto pelos Black Brothers? Caramba! Tem nomes geniais aí. Posso chutar uns 3 e vocês escolhem? Pode? Claro. Pode ser? Bom, tem o Rony Vilela, que é um grande ator, inclusive está no Agente Secreto. É um cara que tem uma história fantástica. Conheço o Rony desde quando eu tenho 15 anos de idade. É um irmão, né? E o cara teve uma viravolta na carreira e voltou a explodir. O cara volta e trabalha sem parar. É uma pessoa, um ser humano fantástico, um excelente ator. Era um diretor gigantesco. Parou, se dedica muito mais ao seu trabalho de ator, né? E tem um cara que eu admiro muito, um grande amigo que eu trabalhei também em teatro nos anos 80 aí no Rio, que é o Vinícius Reis, um diretor, uma pessoa super sensível, um coração gigantesco, e eu acho fantástico. Entendeu? Legal. Maravilha. Massa. Então a gente vai tentar falar com eles e aí, quem sabe aqui, pessoal, quem está assistindo, em breve vai ter outras edições. Fiquem de olho. Muito obrigado. Mas é isso. Bom, muito obrigado aqui por essa conversa fantástica, Sidney, e se você quiser ainda dar alguma consideração final, falar alguma coisa, é isso. Manda um abraço de coração para todo mundo que sempre me apoiou. Agradeço demais. Que legal, que fantástico. Então é isso, pessoal. A gente, né, como vocês já viram aqui embaixo, a gente sempre coloca a rede social nossa e também do Sidney embaixo dele, então sigam aí. E é isso, a gente se vê na próxima. Tchau. Cine Brasil. Grande abraço. Tchau, tchau.